Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Café com Peça. Você já sabe, aqui nessa mesa, nesses microfones, a gente bota gente para falar aqui que manja muito do mercado, do universo brasileiro e mundial de autopeças. São os revendedores, distribuidores, mecânicos, gente que está envolvido com a produção da peça, gente que está envolvido com a legislação, enfim, seja segmento agrícola, automotivo, a gente está junto com você, descobrindo mais, indo mais a fundo nesse universo maravilhoso de autopeças. E é claro, você já sabe, a gente conta com você na jornada do nosso podcast Café com Peça. É fácil, é simples. Eu quero te pedir hoje, por favor, se você está assistindo a gente no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, clica, se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. E também não deixa de clicar aqui em curtir ou também comentar esse vídeo, porque isso é muito importante para a gente. Se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá, @Café com Peça. E claro, a gente também está disponível nas plataformas de áudio e de podcast, todas elas. Entrar lá, buscar o Café com Peça e passar a se conectar e a seguir a gente. Bom, sem mais, a gente vai aqui para o nosso episódio de hoje que está muito especial. Esse papo de hoje foi gravado durante a Automec, em abril de 2023, e a gente colocou na mesa o Rafael e o Rogério, duas pessoas importantes no segmento de autopeças hoje que estão à frente da direção e de compras da Equipeças. Essa empresa notável no nosso setor é um atacarejo já com 5 lojas, nascido no Paraná, com a sua matriz em Curitiba, mas já com filiais em outros estados como Mato Grosso e Minas Gerais. Esse papo foi realmente muito prazeroso e eu quero destacar aqui 2 pontos que você vai conferir durante a conversa que a gente teve com eles. Primeiro, a experiência. Eles passaram um pouquinho para a gente sobre a experiência do usuário, o que eles entendem, como eles percebem o usuário realizando compras no e-commerce. E outro ponto também muito interessante da conversa é que eles entregaram o racional da Equipeças para a escolha, para a inserção de um novo produto ou fornecedor dentro do portfólio da empresa. Enfim, o papo está imperdível, eu quero te convidar a ficar aqui com a gente, se você está assistindo, curtindo aqui a gente na mesa da Automec, se você está ouvindo, curtindo aqui o áudio, mas nos acompanhando nessa jornada e daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, até daqui a pouco. Então, eu estava falando com eles ali, Hugo, acho que um bom início de conversa seria deixar eles à vontade para que eles contem um pouquinho da jornada deles como pessoa e como profissional dentro do mercado de autopeça, né? Até porque, vou ser muito sincero, eu pouco conheço, então vocês podem me contar tudo. Para você tudo vai ser novidade. Vocês já contaram para ele, eu não tô nem aí, me conta, eu quero saber. Pior que não. Né? Então, que legal. O Rogério começou conosco em 2014, a história dele é um pouco mais antiga, né? A minha caminhada sempre foi na linha pesada. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos, novo, e oficina mecânica, e sempre trabalhando com a parte da oficina mecânica, e enfim, aí, beleza. Fazendo trabalho de mecânico. Trabalho de mecânico. Mão na massa. Mecânico, mão na massa. Aí meu sogro, ele também é do ramo de autopeça, sabe? E daí eu comecei a dar uma força pra ele, dar uma ajuda pra ele. Ele começou a montar um negocinho dele, eu dando uma força pra ele e tal. Aí um colega meu, o Douglas, que hoje trabalha com nós na Equipeças lá, é gerente lá de Sinop, a loja do Mato Grosso. O Douglas começou a trabalhar na Equipeças, na área de vendas. E cutucava: Rogério, vem com nós aí. Rogério, vem com nós aí. Eu falei, cara... É uma mudança grande, né? Uma mudança grande. Não, venha com nós. Aí um dia saímos pra almoçar. Ele falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Cheguei pra almoçar lá, eu, Douglas e o Rafael. É verdade. Daí em 2014 a gente bateu um papo e parti pra Equipeças. Como vendedor. Né, entrei como vendedor lá na época. Lá. Que legal. Entrei na área de vendas. E como é que era pra vender lá? Conta pra eles. Rapaz, no começo não foi fácil, hein? Não, sério, eu cheguei numa transição assim A empresa era muito grande, tinha várias, na verdade, empresas no grupo, né? Meu pai, que foi quem fez tudo, né? E a gente deve isso a ele. Ele fez as empresas, só que não tinha administração, né? Tinha muito empreendedorismo, muita força de vontade, vamos fazer, coloque em prática, não tenha medo. O seu Arnaldo ele tem uma visão empreendedora, sabe? Mas a parte administrativa dele
Então, assim, Mas tem um negócio assim, né? Primeiro a gente cresce e depois a gente organiza, né? Você fala, vou organizar pra crescer, não dá certo. É verdade. Arnaldo, o nome do seu pai. Arnaldo. Na verdade, o que era mais importante ele fez, que é dar um embalo inicial que é o mais difícil, e né? dar a visão, né? Porque a gente precisa desse embalo, dessa visão, né? Depois o filho organiza. Vai perder Mas os ó, cabelos. uma curiosidade, né? Hoje a gente, quando vai fazer um treinamento com uma equipe de venda, e a gente faz muito isso, a gente percebe que existe uma carência muito grande de vendedor com conhecimento técnico. Eu imagino que para você vir da área de mecânico para a área comercial foi um grande diferencial, né? Foi e até hoje esse diferencial. Hoje eu faço parte da compras, né? Faço a gestão da compras da empresa. Uau. Então eu tô desde 2015 acho, na compras, né? E a gente vem caminhando, então... Mas esse diferencial desse conhecimento técnico como aplicador, isso faz uma enorme diferença. Com certeza. Você conhece do produto, claro. Você tem um pouco de experiência com o produto, né? Porque conhecer a gente tá todo dia, você tá aprendendo, tu tá inovando e tá... Novidade cada dia, né? Mas então você tem um pouquinho de experiência, um pouquinho de conhecimento de determinado produto, isso aí facilita. Tanto na área da venda, como na área da compra, tanto quando você vai trabalhar lá dentro do estoque ou precisa identificar algo dentro do estoque, esse conhecimento aí facilita bastante, porque você dá o suporte para os seus colegas de trabalho. E tem um negócio que eu sempre tento me colocar na posição de alguém que vai encostar num balcão ou que vai ligar num televenda precisando da peça. Quando a gente está falando com alguém que passa essa credibilidade de conhecer do que eu estou solicitando, do conhecer do que eu estou pedindo, isso é uma venda muito mais tranquila e é uma compra muito mais segura para quem está comprando. Porque hoje a pior coisa que tem você na posição de comprador é não sentir confiança de que o vendedor sabe o que ele está te oferecendo. E a gente passa isso muito no balcão, assim, porque por mais que o aplicador em si, ele é formador de opinião. Mas o teu cliente, quando chega na tua empresa ali, ele quer que o vendedor também dê essa opinião com clareza, com firmeza, sabe? Então, se o vendedor ali ele não tiver esse pouquinho de conhecimento técnico e confiança no produto, isso aí 90% da venda já foi por água abaixo. Você sente que você ter vindo de mecânico para vendedor foi muito bom. Foi ótimo. Isso foi excelente. Esse foi o grande ponto positivo. Esse é o ponto positivo e o ponto inicial ali. O pontapé, é o diferencial. Só uma curiosidade, qual é o maior ponto negativo de ter vindo de mecânico para vendedor? Qual foi a sua maior dificuldade? Um pouco falando no mercado, um pouco dos vícios quando você trabalha como aplicador. Que interessante. Essa é a dificuldade. Então você está habituado com determinado produto, determinada marca, e você está habituado àquilo. Então aquele hábito de você estar só naquela marca, esse aí se transforma em um ponto negativo, porque muitas vezes você tem uma outra opção, você tem uma outra marca, você tem uma outra qualidade. É verdade. Você tem um produto que talvez você trabalhar com esse produto, ele vai facilitar ou vai te render mais, porque você como aplicador, você não quer fazer o serviço lá e que o caminhão vá, você faça um serviço no caminhão e o caminhão retorne. Você quer que o caminhão vá e não volte mais com esse mesmo problema, claro. Volte com outro problema, mas não com esse problema. Então, é o hábito e aquele vício de você estar, de repente, amarrado a certo produto, a certa marca, e aquela visão fechada de você não expandir a visão. Então, esse é um ponto negativo que... Legal. E você, eu posso falar um ponto negativo que ao mesmo tempo é positivo do Rogério, dessa visão. Começou a lavagem de roupa suja. Tá lá. Coitado, não, eu falo pra ele. É assim, o lado positivo, né? A pessoa técnica, ela não faz coisa nas coxas. Eu já trabalhei com outros compradores, que o comprador passa pedido e dane-se se vai vender ou não vai, se tem estoque ou não tem. Ele simplesmente passa o pedido e, eu comprei, a fábrica não está entregando. Ele não tem essa preocupação da venda, né? E o Rogério, na verdade, carrega essa preocupação, o que às vezes deixa ele muito travado, no sentido de fazer as coisas andarem com mais rapidez, fluidez. Porque ele vai muito no detalhe, né? Então, o fato de ele ter muito conhecimento, ele faz muito comparativo. Mas eu assim, lá dentro da empresa, né? Quando eu quero que alguém faça o melhor negócio, eu chamo quem? Chamo o Rogério, porque eu sei que ele vai destrinchar tudo. Mas é diante dessa bagagem. Porque muitas vezes o cara vai no caminho mais fácil, né? Ele não vai naquele que requer mais conhecimento, buscar mais informação, mais negociação, né? Ele atravessa o caminho e vai no mais fácil. Mas assim, a gente, de novo, né? Como fornecedor que anda pro mercado e conversa,
prioritariamente com compradores, a gente entende que tem uma carência muito grande de compradores técnicos, Sim. que entendam do produto, a ponto de passar a mão no telefone e ligar para o fornecedor e falar, desenvolve a barra do FH New, que esse caminhão foi lançado em tal ano, daqui tantos anos vai sair da garantia e vai ter demanda, anota o código aí, pode desenvolver. Sabe esse tipo de comprador? Isso está cada vez mais escasso, infelizmente. Agora, eu queria ouvir deles, porque assim, a Equipeças, né, eles têm essas carazinhas assim de que, não, eu tô só ali no Paraná, não sei o quê, mas na verdade é que eles estão expandindo cada vez mais e não estão mais só no Paraná, né, Rafael? Então eu queria que você contasse um pouco onde nasceu, né, e aonde vocês estão hoje e, se possível, se for possível falar, Sim. aonde vocês querem chegar. Entendido. Na verdade, esse trabalho de reformulação, às vezes é muito mais difícil do que você fazer algo novo. Então, quando o Rogério entrou lá como vendedor, ele sofreu as dores da venda e isso fez uma boa bagagem para ele trabalhar no setor de compras. Ele ia fazer um orçamento de direção lá, ou de caixa de câmbio, ou uma reforma completa. Ele não tinha tudo, né? Faltava quantos por cento do orçamento? Você pegava um orçamento lá de 30%, 40% do orçamento faltava. Faltava de mercadoria. De produto mesmo. Por ineficiência do compras, né? Então a empresa, na verdade, tinha um nome bacana e tal, só que ela estava sem crédito na praça, ela teve dificuldade financeira, muito por conta dessa movimentação de a gente fechar as outras empresas. E aí, esse trabalho de fechar as empresas não custou muito tempo, porque você não fecha, você abre rapidamente uma empresa, mas para fechar você demora muito, ainda mais quando mexe com o ego, né? O seu bril, né? E aí a gente sofreu bastante, sim, foi um tempo muito grande de reformulação, e essas pessoas que trabalharam na época, o Rogério, o próprio Douglas que ele mencionou, são pessoas que a gente valoriza muito, porque sofreram, roeram muito osso conosco lá atrás. Então a gente teve um tempo que a gente abriu 2 lojas seguidas, 2009 e 2011, primeira em Belo Horizonte, a segunda em Paranaguá, e aí depois demoramos muito tempo para abrir outras 2, muito por conta disso, dessa reformulação, de conseguir colocar as coisas em ordem, né? E também por conta de você, às vezes, não ter a visão de mercado, né? Hoje em dia, na verdade, a gente, às vezes, cresce não por vontade, mas muito pela necessidade de você crescer e você conseguir se manter hoje onde você está, né? A ideia de eu abrir as outras 2 lojas foi muito porque quando eu tinha 14 anos eu fui para Sinop, de carona com meu pai, tinha caminhão, fui de carona com motorista. E aí eu fui para a região e aquilo me marcou, assim, né? Pô, aqui no meio do nada, aqui tem essa cidade, tem essas madeireiras aqui, os caras, né, desenvolvem. Isso que ano que nós estamos falando? Se eu tenho 38, eu tinha 14 na época, então fazem 24 anos atrás. Bastante tempo atrás. Tudo isso, imagina, 24. Então, o Sinop era muito diferente do que é hoje, né? E aí a gente vê muito falar, o agro, vai lá que é muito caminhão. E eu achei que ia chegar lá e ia ter vida fácil, né? Que as coisas seriam mais fáceis, assim, próximo dos polos de São Paulo, né? Rio Grande do Sul, ali, Santa Catarina. A gente achou que teria a vida mais fácil, mas chegou lá também, tem muita gente boa, tem muita gente desenvolvendo, correndo atrás, né? Fazendo um bom trabalho. E aí a loja de lá foi uma vontade minha, por conta dessa visão que eu tinha, assim como eu tenho de Luiz Eduardo Magalhães, que eu fui uma vez para lá e eu tenho isso em mente. É uma pergunta que você fez, né? Onde que seria a próxima, talvez, se fosse vacilar. E o meu irmão tinha vontade de Ponta Grossa, porque meu irmão, a esposa é de Londrina, então ele muito de Curitiba aí para Londrina, passava, via aquela quantidade de caminhões em Ponta Grossa, e aí por vontade dele a gente abriu essa de Ponta Grossa. Então hoje vocês estão, a matriz está em Curitiba, Sim. Vocês têm Paranaguá, Ponta Grossa, Contagem e Sinop. Muito bom. E aí a gente abriu uma outra empresa chamada Mais Caminhão para poder trabalhar com itens diversos que a gente trabalha hoje e focar na distribuição, na venda no atacado e no e-commerce. Essa empresa a gente abriu em outubro do ano passado, ela chama Mais Caminhão, é uma sede própria ali em Garuva, tem 6 mil metros de terreno, 3 mil de estoque, e a gente na verdade está iniciando um trabalho lá voltado a isso, né? Esse lado de e-commerce. A gente achou também que a vida seria mais tranquila e a gente chega lá e vê que aí é pior ainda, né? Com relação ao e-commerce, a briga é muito mais feia, né? Tem muita gente que se posiciona lá com o preço, às vezes só para se divulgar a empresa, né? Para você fazer um volume, né? E às vezes ganhar na barganha na hora de uma negociação de reposição de estoque. Então estamos nesse caminho aí.
Deixa eu só ajeitar aqui seu microfone. Aqui. Tá bom, perdão. Que, na verdade, fui eu que coloquei mal colocado aqui na sua frente. Aí, agora sim. Tá bom. Agora Vai ter que repetir tudo. Mas deixa eu... O meu também, olha lá. Pronto. Eu não errei só com o seu, eu errei com o meu também, tá bom? Tá ótimo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. E-commerce. Como é que funciona esse projeto de e-commerce para peças em geral, para caminhões? Como que vocês desenham isso na mente de vocês? O que vocês já aplicaram? O que falta aplicar? O que já deu certo? O que falta dar certo? Como é que vocês vão corrigir? Porque e-commerce para peças continua sendo uma grande novidade, né? Sim. Continua sendo algo novo, né? Conta um pouco pra gente. Então, a visão que a gente tem com relação à peça, especialmente, a gente vê que é um mercado que vai ser muito difícil ele crescer rapidamente. Ele vai demorar mais, mas vai depender do mercado livre full, vai depender das ferramentas, né, especialmente daquela última milha, né, aquela entrega que é o que mais encarece a cadeia do transporte, né, do e-commerce, se tratando de e-commerce. E a gente vê que nesse momento é muito ainda aqueles componentes que são mais periféricos, acessórios mais difíceis de encontrar no mercado, na região. Ou componentes, por exemplo, que já sai de uma linha de urgência, né? Então, por exemplo, um terminal de direção, uma barra mesmo. Eu acredito que isso vai demorar muito tempo e vai depender muito dessa última milha, de como vai estar posicionado os estoques nesses grandes centros e essa entrega. Porque ainda existe muito da urgência da peça, né? A gente acredita que a entrega para o nosso ramo é um diferencial. E enquanto o e-commerce não conseguir fazer essa entrega acelerada, acredito que ainda vai sofrer muito com relação a essas vendas, né? Lógico, se você olhar lá, tudo vende, né? Na internet tudo se vende. Tudo vende. Uma quantidade enorme. Só que para você realmente assim fazer valer a pena, eu acredito é muito na quantidade, no volume, né? E eu acredito que ainda não está próximo disso acontecer, sabe? E os principais ajustes que faltam é a velocidade de entrega e o custo do frete. Sim. Hoje o custo do frete ainda é muito alto em relação ao produto. Sim. E assim, você não vê perspectiva de baixar, né? Tá. Você não tem uma outra segunda opção a não ser o caminhão ali, o frota entregando, né? Ou o motoqueiro lá na ponta. Vocês estão no Mercado Livre. A gente tem 11 marketplaces, né? A gente está em 11. Dentre eles, Mercado Livre, Shopee. E aí a gente vê o que, né? Esses e-commerce, né? Até a vida do varejo não é fácil, né? Grandes empresas, Ricardo Eletro, Magalu, Via Varejo, todas elas passando por muita dificuldade, própria Centauro, né? E aí a gente vê assim, mas como é que pode, né? São detentoras de grandes marcas, representam grandes marcas, tem um volume e um mercado, né, um share muito grande, só que o grande problema é isso, né? O custo dessa operação. Então eu acredito que quando você vai pro e-commerce, você acaba, né, não tendo tantos diferenciais a não ser preço, né? Às vezes é a barrinha verdinha lá, ela tá cheia lá, 5 estrelas, o cara entrega no prazo, faz um bom serviço, bom trabalho, aquilo ali basta. A pessoa não quer saber de onde está comprando, só se ela entrega no prazo, se entrega um produto é com qualidade, o produto que ela está expondo é aquele então produto. Eu vejo muito nisso, né? Então esses grandes, assim, tem uma dificuldade enorme porque a operação, o custo é muito maior, né? E assim, não sei se isso é algo... Que já foi estudado e provado, é mais uma percepção minha, mas todos nós aqui temos carros, né? Então igual você estava brincando lá que você deita na cama no fim do dia, pega o celular e entra no Instagram, vê alguma coisa, de repente você lembra, preciso comprar um acessório pro meu carro, deitado na cama, você entra ali em algum e-commerce e compra, né? Você como consumidor final. Agora, o consumidor do caminhão não é exatamente assim, né? Igual eu descrevi na questão do carro, né? O cara, ele, numa transportadora, quando amanhece o dia, ele não sabe que ele vai precisar trocar uma barra de direção. Ele descobre em algum momento da operação, do dia, ou em algum checklist que ele vai fazer, uma preventiva, etc e tal. Então, assim, esse cara descobriu que vai precisar comprar. Ele vai entrar num e-commerce e vai comprar? Eu acho que pode ser que a gente chegue nesse dia, mas está bastante distante, né? Tá bastante distante. Pelo menos é a minha percepção. E assim, tem a situação daquilo que a gente estava conversando sobre conhecimento técnico, né? Ele não tem o conhecimento técnico, ele não é formador de opinião, né? O motorista lá, o que está com o problema, né? Ele vai passar para alguém, se for uma empresa, né? Vai passar para alguém como fazer a compra, essa pessoa vai estar
já ter os parceiros dela, vai conseguir fazer uma forma que faça lá a entrega, tal, enfim, resolva o problema, mas vai depender do mecânico ir lá e aceitar também a marca que vai ser aplicada, né? Então tem vários quês no meio do caminho ali que a pessoa acaba inibindo a pessoa de buscar. Não vou nem buscar, porque se eu comprar lá, não vou comprar errado, ou vou comprar uma marca que não é condizente que o aplicador quer colocar, ou vai dar a garantia. Existe um medo nessa compra, né? Sim. Existe um bloqueio natural, né? É uma peça técnica, eu vou entrar na internet e vou comprar. Existe uma grande chance de eu fazer errado, né? Sim. Daí a devolução, né? E a experiência é muito ruim, né? Você vai, muitas vezes, as informações que contém nos sites de venda, agora que está melhorando até em relação ao e-commerce, mas as experiências são muito ruins, né? Você vê os cadastros muito mal feitos. Às vezes você está comprando lá um kit de motor, daí lá na descrição do produto tá lá. Lado esquerdo é motorista, lado direito é carona, mas com um produto que não tem nada a ver. Você vê que ainda precisa melhorar muito as questões de cadastro, de foto, né? De produto. O que eu tenho visto é algumas indústrias, o movimento de algumas indústrias para justamente controlar esses aspectos de conteúdo sobre o produto, desde a imagem, quais perspectivas utilizar e principalmente todo o descritivo. A indústria, ela se responsabiliza por tudo isso e aí ela monta um e-commerce para usar o estoque do seu próprio distribuidor. Ela faz parceria com distribuidores que têm uma boa aderência ao portfólio, que tem uma boa eficiência logística, etc e tal. Mas ela é diretamente responsável por fazer todo o descritivo e apresentação do produto, porque com isso ela minimiza qualquer chance de erro, de informação. Aí quando você finaliza uma compra lá, ela já direciona, né, para um regional ali, ou para uma Exato. Tem alguns modelos que o consumidor, às vezes ele tem a percepção que ele está comprando da indústria. É isso aí, é isso que acontece. Porque aí, estou comprando direto da Della Rosa. Mas na verdade tem um distribuidor ali que eu acho que o maior desafio nesse caso é fazer os ERPs, né, os sistemas conversarem, né? Exato. Porque daí você fala, né, hoje muito de digital, né? Que a empresa tem que ser física, né, loja física e digital, né? Só que você não consegue conversar com os sistemas, os bancos de dados são separados, aí você, para fazer essa leitura, é muito complicado, sabe? Eu acho que o grande desafio é isso, porque você vê nessa situação, até a gente está conversando sobre e-commerce, né? A Amazon foi lá, comprou aquelas lojas que é mini mercados, que vendem hortifruti e tal, para poder ter um ponto de retira de peça. Aqui em São Paulo isso está acontecendo, eu nunca tive essa experiência de comprar, mas para você ver como é difícil esse último passo mesmo da entrega, né? Mas são desafios que ao pouco a gente vai amadurecendo, vai melhorando, vai aprendendo. A gente vê algumas fábricas fazendo essas movimentações, a gente tem fábricas que já nos ofereceram para trabalhar dessa maneira, só que a gente preferiu não trabalhar muito por conta desse empecilho do sistema. Que daí você tem que abrir um chamado junto ao sistema, sabe? Então a gente vê essa dificuldade nesse início, assim, porque é muito sangue para pouco chouriço, sabe? Sim. Essa eu nunca tinha ouvido. Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha. Vocês têm as lojas físicas, tem ali, começou no Paraná, agora está em Minas, enfim. Mato Grosso. Tem plano para abrir mais lojas, tem o e-commerce, enfim. A gente percebe que a coisa está começando a ficar complexa. E vocês precisam cada vez mais escolher com quem vocês vão caminhar junto. Qual que ou quais são os critérios para vocês escolherem os fornecedores que vocês vão carregar junto com vocês? Porque eu imagino que esse deve ser um calcanhar de Aquiles, assim, bem grande, né? Não dá para colocar qualquer um para caminhar com vocês. Como que vocês fazem para escolher quem vai andar junto com vocês? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Quando você vai escolher um fornecedor novo lá. Então, assim, lógico, o preço interfere bastante, mas nem tudo é preço. Verdade. Qualidade do produto, prazo de entrega, condição de faturamento do fornecedor. Então, assim, se o fornecedor consegue me atender e o tempo que ele atende todas as lojas, né? Porque são 5 lojas, 3 estados a nível de Brasil. Então, esses são os critérios principais que a gente utiliza na escolha de um fornecedor. Se a aceitação do produto, pesquisa de campo, se o produto tem aceitação em todas as regiões. Porque às vezes a gente pega muito estado, desculpa só. Às vezes um produto, às vezes num estado ele tem uma aceitação melhor do que num outro determinado estado. Então assim, que trabalho que a gente vai precisar fazer junto com a indústria lá em determinado local para a gente fazer com que o trabalho desenvolva.
Porque até você comentou lá no começo, a matriz é no Paraná, né? A gente não tem essa visão de matriz e filial, né? A gente considera 5 lojas. Então o olhar é igual para todas as lojas. É um ecossistema que funciona e todo juntinho. Então o carinho pelas lojas é o mesmo, é igual. Então assim, quando o fornecedor vem para abrir uma determinada linha, então eu mesmo analiso muito isso, né? O que pesa, se ele vai conseguir suprir, se ele vai conseguir atender, se ele vai poder atender todos, porque o atendimento tem que ser igual para todas as lojas, o produto tem que ter a qualidade, a marca, se tiver uma marca renomada no mercado, também é muito importante. Eu acho que isso daí acaba sendo os primeiros tópicos, os primeiros requisitos que você vai atrás, mas eu acredito que depois desse primeiro passo, que a gente pensa que todo fornecedor tem que ter isso, né? Tem que ter um preço competitivo, tem que ter entrega bacana, tem que ter a mercadoria com qualidade para a gente se manter no mercado, né? Você está vinculando a tua marca junto a um produto, então isso para nós é facinho você queimar o nome da tua empresa por conta de um produto que você está vendendo de baixa qualidade, né? Mas mais que isso, daí que é um segundo momento, que é importantíssimo para que isso continue, essa parceria continue, é o pós-venda, é o acompanhamento no sentido de, às vezes você ter informação rápida sobre alguma informação de lançamento, ou ter uma informação sobre tá faltando produto, mercadoria para enviar, se produto não tem pronto, eu posso enviar o restante, isso aqui eu seguro, vai chegar a tal dia, material vai ficar pronto tal dia para poder despachar. Então acho que essa informação também no segundo momento é muito importante para te gerar confiança. Não, legal. Eu estou trabalhando com alguém que é meu parceiro do outro lado, né? A minha pouca experiência relacionando com a distribuição ou com o grande varejo, ela mostra alguma coisa mais ou menos assim. Quando a gente vai iniciar o fornecimento e a marca ela ainda não é tão conhecida na região, né, a gente leva de 6 a 12 meses para criar uma relação de confiança com o comprador, leva de 12 a 24 para criar uma relação de confiança com o vendedor e de 24 a 36 com o consumidor. Nossa, não é pouca coisa. Então assim, o comprador, às vezes ele está mais confiante, mas não quer dizer que o vendedor vai olhar e vai sair vendendo. Às vezes o comprador tem que vender para o vendedor a ideia, né? E aí conta com o fornecedor para ir lá, treinar, mostrar, ir para o campo. Mas aí você chega e esbarra no consumidor. Fala, vamos ver e tal, o que você está falando é interessante, mas a gente precisa testar. E aí que se o produto é bom, né, ele vai colocar o produto e às vezes ele vai passar 6, 8 meses sem ter alguma troca, algum feedback, né? Então aquele é o tempo que ele precisa para falar, opa, esse produto foi bem. Eu lembro que eu trocava essa peça a cada 3 meses, já faz 6 meses que eu coloquei e eu não troquei. Legal, ele começou a confiar na marca, não quer dizer que ele está confiando 100%, porque ele pôs um tipo de produto, né? Um exemplo, pôs uma barra de direção, não quer dizer que ele vai sair pondo um terminal de câmbio, um terminal, sei lá, um tirante estabilizador da suspensão, ele quer conhecer todo o portfólio, testando e tal, e aí foram os 24, 36 meses, o cara fala, não, eu uso e não tenho problema. Então é muito prazeroso quando a gente visita um mecânico e escuta, eu uso a sua marca há 10 anos, e eu não me lembro de ter problemas, etc e tal. No agrícola, eu cheguei a visitar a usina e escutar de mecânico há 25 anos, no meu trator, no eixo dianteiro, eu só ponho o produto Della Rosa. Legal. Entendeu? Então esse cara confia na marca, né? Uma vida, uma geração, né? É tão difícil assim, né, para você conquistar essa fidelidade da tua marca, imagem, né? A imagem da tua marca ali pro cliente, pro consumidor, pro aplicador. E qualquer vacilo, cara, que você dá, qualquer pisadinha na bola, assim, você queima de um jeito. Difícil, porque você tem aspectos que são tangíveis e que são visíveis. Que é isso que vocês estão falando, é o preço que você me faz, é o atendimento que você proporciona, é a entrega, é o dia a dia. Mas existem aspectos que não são tangíveis e que vão agregar valor ao cliente, que é o que está lá no backstage, que a gente faz na hora de desenvolver uma peça, na hora de contratar alguém para trabalhar, né, na hora de montar esse composto todo que vai virar isso que vocês conseguem ver lá na frente, né? Mas eu tenho mais uma pergunta ainda, porque vocês, na prática, são consultores que têm essas respostas para que a gente possa compreender o que é, por exemplo, determinante para vocês trocarem um fornecedor. Vocês têm um fornecedor
que chega até a ser importante para vocês. O que determina a substituição desse fornecedor? Em que momento que vocês falam assim, ó, não dá mais, vamos ter que trocar? Quando você perde a confiança naquele fornecedor. É lógico que a confiança envolve... Dá um exemplo pra gente, não precisa falar o nome do fornecedor. Na prática, exemplo, aconteceu assim, tal coisa. Quando você sente que o fornecedor está dando política de preço. Uma política de preço melhor para o concorrente A para o concorrente B. Uhum. E aí você pega isso no mercado. Uhum. E daí você chega num fornecedor, por exemplo, e fala, pô, cara, tem diferença? Não tem. O representante ou a indústria, não tem diferença. Você sabe que tem. Você começa a perder a confiança. A partir do momento assim que ele te compromete vou te entregar um produto com um prazo de tanto tempo. E ele não cumpre esse prazo, é mais um xizinho que vai lá no fornecedor. Então, todos esses xizinhos lá no final, você vai acabar perdendo a confiança e a credibilidade. Na verdade, é o desgaste, né? Geralmente começa com algo que é pequeno, que é fácil de lidar e a empresa não consegue tratar aquilo e aquilo vai criando o rabo e vai aumentando. A gente teve exemplo, por exemplo, de uma empresa que você sempre está buscando alternativa. A gente vem aqui, tem mais de 1.000 fornecedores aqui, possíveis fornecedores de você negociar. A gente, como empresa, graças a Deus, e isso é fruto de muito trabalho, e a gente sabe que para perder isso é rápido, a gente construiu isso aqui há 17 anos, e é um elo de confiança. As empresas que estão aqui oferecendo os serviços e os produtos que elas comercializam, elas têm uma confiança em nós, uma imagem do que a gente do que a gente representa, voltando ao assunto que nossas empresas são feitas de pessoas, né? E aí, quando acontece um erro, a gente quer que esse erro seja tratado rapidamente, a resposta seja rápida. Pode ser negativa a resposta, tem problema. Negativa, a gente engole, bola pra frente. Mas precisa ser rápida, precisa ser honesta, precisa ser na hora, né? E ter a atenção, né? Muitas vezes você tá às vezes não é nem questão de ter o cliente lá, é um cliente que compra de outro concorrente teu, mas envolve uma marca sua, eu acho que é importante pro mercado, né? E vocês estarem sabendo disso e às vezes pegar essa informação e saber tratar, né? E usar disso uma oportunidade para você estreitar e melhorar, né, a relação com o cliente. Meu pai, que é o fundador da Della Rosa, ele sempre fala assim, às vezes é preciso ter um problema para conhecer com quem que você está lidando. Porque quão rápido ele resolve, de quão qualidade quanto de qualidade tem essa entrega, né, na solução. Às vezes e é o que você falou, é uma oportunidade de você mostrar um lado que até então você não tinha mostrado. Você pega situações, às vezes, por exemplo, de situações de uma garantia, uma simples garantia. Do fornecedor lá, se o fornecedor te dá uma atenção, pô, legal. Por quê? Porque não é pro Rogério, pro Rafael, pra equipe que ele tá dando pro consumidor final. É isso aí. Que é o cliente que tá lá. Então, a partir do momento que ele se nega ou pula, esse aí já é um dos pontos que já pesam bastante. E o fornecedor, no caso, a indústria, ela deve considerar uma reclamação, uma crítica, nada menos do que uma consultoria gratuita. É consultoria, a gente está sendo ajudado, como é esse conceito que o meu pai traz aí, a entender e a atender de uma melhor forma, né? Se você não ouve, não consegue atender, né? E a gente costuma falar isso, né? Os nossos clientes estão entrando e saindo todo momento dentro das lojas, e a gente precisa dar ouvido a eles. Eles têm muita informação, muita coisa importante que pode vir nos ajudar a aperfeiçoar nosso atendimento, nosso serviço, nosso trabalho. Até dando exemplo, né? Não citando o fornecedor, mas a gente passa às vezes aqui em stands e olha aquela empresa lá, você lembra daquela história lá. Ruim, né? Ruim. Ativa uma emoção negativa, né? É ruim, é difícil a gente às vezes lembrar das boas, né? Isso é mal do ser humano, a gente lembra da ruim, mas você passa assim, às vezes só de olhar a lista de expositores, você olha aquele nome, já te dá até uma dor de barriga, sabe? Você lembra da história. E aí teve um caso, por exemplo, porque daí o representante, como a gente falou, gosta de experimentar e tentar outras coisas, melhorar, na verdade, o portfólio. O time está ganhando, não se mexe, né? Mas você sempre pode melhorar, né? Contratar um 10 lá, alguma coisa. E aí aconteceu algo que nos chateou, a gente até comentou no carro vindo para cá, né? A gente comprou uma marca de coxinha de motor, tal. Coxinha de motor deu problema, e é um cliente muito bom nosso lá da região. E o coxinha, na verdade, cedeu o motor, foi hélice, foi radiador, foi tudo pro saco. Uau. E aí a gente ligou pro fornecedor, manda aqui, vamos ver o que vai acontecer. E visualmente, você olha a peça lá, você vê assim, né? O coxinha na parte da borracha toda mastigada, comida, né? Falta de qualidade do produto. E aí vem o laudo negando e aquela conversa, isso aí, não tem o que fazer.
Só que assim, né, eu vou defender meu cliente lá, a gente já teve caminhão, isso também faz um pouco da gente um pouco diferente. Eu não pago comissão para mecânico, eu não compro peça de mecânico que sobrou lá no caminhão. Então essas coisas assim, porque eu já tive do outro lado e eu senti as dores que os donos de caminhões sofrem. E aí essa situação do cara falar que o problema não é na peça, eu tenho que resolver o problema do cliente, né? O fornecedor falou que o problema não era a peça, eu tive que engolir esses coxinhos, joguei fora e paguei lá na época o radiador, o conserto, não precisou dar o radiador novo, mas pagamos o conserto, daí pagamos a hélice pro cara. Super então, prejuízo, né? E assim, mas o cliente tá até hoje conosco. Isso fazem já o fornecedor. O fornecedor tá gastando dinheiro pra estar aqui na feira, pra poder ter. Mas essa, Rafael, você tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo, que é uma visão que a Della Rosa tem, que vocês não são os nossos clientes. Vocês são os nossos braços, nossos olhos para chegar até o nosso cliente, que é cliente meu e seu, que está lá na ponta. O meu cliente é quem consome a peça. No fim do dia é ele que põe comida na sua e na minha mesa, e na mesa do meu fornecedor. Então não é o conhecimento técnico do Rogério, não é o conhecimento da fábrica, não é o trabalho que a fábrica faz, não, é o cara que está lá na ponta, é o cara que... O cliente lá, ele que vai determinar se a gente vai continuar ou não. Esse é o cliente que vai determinar se nós todos fomos contratados ou demitidos. Exatamente. Então a gente precisa parar e ouvir. E fazer bem feito, né? Verdade. Fazer bem feito. Agora, legal, eu acho que nós tomamos bastante tempo deles já. Né? Só fala uma coisa para mim. Porque você falou da feira, né? Que, tem 1000 fornecedores aqui na feira. Nós ficamos 3 anos sem Automec. Fez falta? Então, a gente se encontrou na Autopar, né? Vocês estavam lá, a gente se encontrou. Sim. Quando a fábrica é ativa, e ela hoje, na verdade, é uma exigência do mercado ela ser ativa. Não tem mais aqueles elefante branco que você tinha que mandar e-mail. Hoje as fábricas mudaram muito e elas estão muito mais próximo ao cliente, né? Fazendo trabalho em campo, palestra, treinamento. Mas não são todas ainda, então. Então, com essas fábricas, a feira acaba sendo importante porque às vezes é o único momento que você tem de estar em contato com a fábrica. Mas hoje em dia, como a informação é muito rápida, os acessos às informações são muito fáceis, você tem um contato aberto com fábricas como a Della Rosa, que a gente consegue ter o acesso a hora que quiser, como quiser, seja no final de semana, seja por um WhatsApp, um telefone, você consegue resolver. Essas feiras, na verdade, elas servem mais para a gente colocar o papo em dia, conversa em dia, ajustar alguns pontos do que realmente, efetivamente para o negócio. Certamente para empresas menores, empresas que estão crescendo, buscando, que às vezes não tem um fornecedor bacana de barra de direção, terminal, é a oportunidade deles, às vezes do ano, a cada 2 anos que a feira acontece, de ter contato com a fábrica. Então eu acho muito válido nesse sentido, sabe? Parece que tem sido uma oportunidade maior para os fornecedores do que para os clientes. Uma oportunidade maior no sentido de apresentar novidades e também apresentar o seu posicionamento dentro do mercado. Sim. Muitas vezes você, por mais que você já esteja revendendo uma determinada marca, se a distância entre a sua empresa e essa marca ela ainda é expressiva, você tem uma série de percepções e uma série de vieses em relação àquela marca. Verdade. De repente, na feira, você é capaz de melhor direcionar isso e falar, não, eu estou mais confiante de que esse fornecedor é um porto seguro para essa linha e de que nós podemos colocar os 2 pés, não só mais um pé. Né? Ou o contrário. Você viu ali, o cara me atendeu assim, me atendeu assado, não vi nenhuma novidade, achei o clima meio estranho, porque você sente um pouco da atmosfera do negócio e você traz essa percepção para dentro de casa e fala, eu não gostei do que eu vi ali. Né? Então acho que das duas coisas. Tem muitas indústrias, né, que você se pergunta por que essa empresa está aqui, né? A empresa não faz questão, parece que ela não gosta de atender, né? E se ela está aqui, ela está aqui fazendo comércio, fazendo negócio, né? Mas parece que ela não gosta, não tem afinidade para aquilo, né? E você vê aquela situação, você fala, cara, era melhor não estar aqui, né? Ou então às vezes os profissionais que estão ali, né? É que nem você comentou, o ânimo, né? Você vê um ambiente pesado assim e fala, rapaz, por que estão aqui? Às vezes, ou escolheram as pessoas erradas, ou então não treinaram as pessoas da forma adequada, ou então é padrão da empresa, né? Sei lá, um padrão europeu, pesado, né? Não conversamos com ninguém, no alemão falando português. A gente tá expondo aqui, mas a gente não fala com ninguém. É o padrão, eu tô aqui, mas me manda um e-mail depois. Tá aqui meu cartão e tal.
Legal. Pra gente encerrar, Tá o que vocês esperam para esse mercado que é tão grande, né, que a gente está inserido? Qual é a visão que vocês têm para daqui 5, 10 anos? O que vocês estão enxergando? Uma boa pergunta. Eu vejo, né, a gente, queira ou não, trabalha com commodity, né? A gente tem que agregar serviços para poder conseguir se manter no mercado. Assim como a farmácia, o cabeleireiro, o mercado do bairro tiveram mudanças muito drásticas. Eu acho que a autopeça, o distribuidor, vai acabar tendo que seguir essa linha, seja em eficiência logística, em fazer algo diferente do combinado ali. Aquele balcão de autopeça, nossas lojas, tem algumas lojas que tem, outras já não, a gente já tirou, para ter o fluxo mais direto com o cliente. E eu acho que você vai se diferenciar nesse sentido. E os grandes distribuidores, a minha visão é que eles estão cada vez mais afastados da realidade de mercado. Então, essa situação de comprar a curva A, trabalhar com margem de 18%, 20%, beleza, mas não vai se sustentar a longo prazo, no sentido de ser uma estrutura muito grande e custosa. Então, o que eu vejo, na verdade, é muito atacarejo, essa cadeia cada vez mais bagunçada, né? Sem o distribuidor e a autopeça, os menores... Infelizmente, né? Infelizmente tem que trabalhar para os maiores, ou então mudar de ramo. E eu vejo, na verdade, muita oportunidade, porque é um ramo que ele tem muita demanda, né? Tem muito caminhão. Por mais que tem os elétricos entrando, né? A gente tem um pouco de preocupação, assim, que muita coisa vai reduzir, mas a gente sabe que isso aí vai levar um certo tempo ainda para ser 100% aqui no Brasil ainda. Foi uma discussão que eu tive com meu sogro, né? Meu sogro trabalha numa empresa que é uma construtora e está fazendo 2 milhões de painéis solares para a Vale lá em Montes Claros. Uau. E ele falando sobre veículo elétrico e tal, eu falei, isso aí esqueça. A gente foi daqui até Santa Catarina, viagem do feriado, para a praia, conversando, discutindo, ele falando que isso aí já é realidade, mas eu vejo isso muito distante, né? A escala ainda é pequena, né? Você sabe que eu tenho ainda bastante dúvida sobre esse tema, e recentemente eu tive num encontro de fornecedores de um dos nossos distribuidores, e esse distribuidor encomendou o mesmo estudo para 2 institutos de pesquisas diferentes, que era exatamente com essa demanda, com essa pergunta de esse negócio de carro elétrico no Brasil, isso vai ocorrer? Se sim, quando que nós vamos perceber e falar, poxa, 60% da frota é elétrico? E para nossa felicidade, a conclusão do estudo é que enquanto Europa, Estados Unidos, dentro dos próximos 15, 20 anos, a gente vai ter provavelmente mais de 50% da frota já elétrico, no Brasil isso não deve passar de mais de 20%. Por quê? Por causa da presença do biocombustível. Entendi. Então, o estudo conclui que quando você tem a possibilidade de fazer combustível de cana-de-açúcar, fazer combustível de milho, né? Você tem outras vias para reduzir emissões. Reduzir a emissão e reduzir a dependência de diesel e, enfim, petróleo. Né? E o próprio Euro 6, né, que nem com as exigências que o mercado, né, questões de lei para poder coibir a emissão de poluentes, o próprio Euro 6 é uma realidade muito longe da brasileira, né? A gente vendo o caminhão sendo vendido a R$1.200.000, quem são... As empresas vão conseguir comprar um caminhão desse, né? Já é pesado para as grandes, imagine para as menores, né? Então a gente vê essas tecnologias, na verdade, elas bacana vir. Eu acho que super importante, super válido. Só que ela não condiz com a realidade nossa, né? Exato. E aí, né, você vai culpar, às vezes, o motorista que isola o ar lá. Às vezes, se o cara não isolar, ele não tem dinheiro para colocar. É mais ou menos, né, como a história do carro popular, que já não existe mais, né? Pois é. Então você tem lá o airbag duplo obrigatório, o freio ABS obrigatório e outras condições que são obrigatórias hoje. Fizeram carro aí de 40, 45, 50 mil para 60, 70 mil. E a família... mais simples, a família que está construindo uma história, ela tem dificuldade para ter acesso a um carro zero hoje, mesmo financiado, né? Então, olhando para o futuro e pensando em elétrico, é mais ou menos a mesma coisa. Tem que tomar cuidado para dosar de acordo com o que o Brasil, como sociedade, como economia, como país em construção, consegue admitir ou não, né? Verdade. É bem por aí. É a nossa classe, vamos falar, né? A nossa classe consumidora, nossa classe média, ela
ela é muito restrita, né? É. Então isso ainda vai impactar muito nos nossos negócios, né? A questão de demorar ainda muito para essa transformação acontecer, né? É verdade. Acho que é isso, né? Acho que é isso. É isso? Que legal, Rogério, Tem que- Rafael, eu tenho que editar muito bastante. obrigado, muito Nada, obrigado. quase Que a nada. gente agradece também E de a verdade, oportunidade. Muito divertido fazer isso aqui, Pô, legal. muito bom, Bem muito bacana. bom. Diferente. para nós também foi uma experiência bem bacana, porque conta de sair da mesmice, né? A gente veio para uma feira, como a gente estava falando aqui agora sem microfone. Mas você vem aqui, às vezes você fala, putz, a gente vai ficar 4 dias aqui, né? Se a gente não tiver essas oportunidades, você acaba fazendo mais do mesmo, né? Legal. A nossa E nisso ideia aqui é a gente exatamente constrói. essa. A gente constrói, a gente gera novas circunstâncias, abre portas num papo como esse. Exato. aqui. A nossa Isso é ideia maravilhoso. era exatamente essa, né? Intencionalmente gerar uma experiência nova para vocês, pra gente e pro mercado. Para fazer valer a pena vocês saírem lá de Curitiba, pegar o avião ou o carro e vir para cá, ficar 4 dias fora da empresa, longe da família. De repente você fala, pô, hoje nós tivemos uma experiência diferente, uma experiência nova. Não esperava que fosse passar por Vocês já isso. tinham sentado numa mesa de podcast para gravar assim? Olha que legal. Então, coisa boa. foi marcante. De verdade, é simples, nossa história. Que beleza de conversa, hein? Que coisa boa. A gente aprende demais. Eu não sei o que você destacaria aí, mas eu gostei demais desse último ponto que a gente conversou durante essa gravação, que a gente tratou ali de veículos elétricos e também da questão das emissões, da legislação europeia vindo para o Brasil, do custo dos veículos. E eu queria te perguntar uma coisa aqui, porque eu estou curioso para saber a sua opinião. Na sua opinião, você acha que essas tecnologias e os veículos elétricos, eles vão se popularizar no Brasil? Cabe no bolso do brasileiro? Cabe na nossa demanda tecnológica aqui no dia a dia, nas nossas ruas, sendo o Brasil que a gente conhece? O que você acha disso? Estou curioso para saber. Enquanto você escreve aí e me deixa saber a sua opinião, quero te convidar mais uma vez a seguir o Café com Peça lá no Instagram, @Café com Peça, o nosso canal no YouTube, Café com Peça, não deixa de se inscrever e também curtir e comentar esse vídeo aqui. E claro, como isso aqui é um podcast, a gente está presente em todas as plataformas de podcast para você ouvir a gente aonde você estiver. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo, pelo seu coração. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!